RPG pra mim é lixo. Jogo de ficar lendo texto esperando sua vez pra atacar. Horrível, só joga um Pokémon por conta do anime, porque no fundo aquilo também é outro lixo. Ou era isso que eu pensava antes de jogar Persona 3 Reload. Mas Raider, você não odiava RPGs? É, de fato, eu não precisava de Persona 3 até jogar ele. Mas essa música, essa maldita música, ela é a culpada. Essa desgraçada me seduziu e me fez correr atrás desse jogo. Olha, não me leve a mal, até pouco tempo atrás eu mal sabia o que era Persona. Eu olhava as pessoas falando bem, mas sempre ficava tipo, jogo de turno em inglês, cheio de diálogo. Eu prefiro ficar jogando Pokémon se for pra ficar nessa. Mas 2024 chegou, e bem no comecinho do ano eu escutei um cara falar. O GOT do ano lançou, Persona 3 Reload. Eu claramente fiquei cheio de preconceito, me perguntando como o remake ganharia o GOT. Porém o ano foi passando e depois de escutar tanto aquela música, eu falei pra mim mesmo, que música foda, eu quero jogar Persona 3 Reload. Então com uma vontade avassaladora eu peguei, comprei o jogo e puta merda, isso valeu R$150. E lá estava eu, jogando RPG de turno, cheio de diálogo e que não era Pokémon. Mas pelo menos Persona 3 tem tradução para português, então obrigado Atlus. Após o começo do jogo, somos largados no meio de uma estação de metrô. A noite daquele dia tem um tom esverdeado e a lua tá literalmente amarela. E estranhamente tem caixões no meio das ruas. Mas simplesmente ignoramos isso e seguimos rumo ao nosso novo dormitório. E lá encontramos um menino, que logo nos oferece um contrato. Um contrato que diz que temos total responsabilidade pelas nossas ações. Então acabamos por assinar sem nem ao menos pensar muito nisso. E num tom de mistério, o menino nos diz que o tempo é inescapável e sempre nos leva ao mesmo lugar. Um lugar que não é possível negar, nem fingir ignorância sobre. E depois dessa surpreendente analogia pra morte, 2 segundos depois uma de nossas colegas de dormitório quase aponta uma arma pra nós. Assim conhecemos a Yukari Takeba e a Mitsuru Kirijo, e damos início à vida de estudante colegial japonês. E é nela que passamos a maior parte do jogo, conhecendo personagens novos e criando novos vínculos com eles, os famosos social links. Ocupando nossos atributos sociais em diversas atividades pelo mapa, dá pra jogar no fliperama, trabalhar de meio período, ir no cinema, dá até pra ir na balada, mas eu não sei porque um colegial iria numa balada. Ainda mais ir na balada pra falar com o velho brocha. Participamos das aulas na escola, pegando todas as respostas no Google, porque dificilmente você vai saber as perguntas. O dia a dia desse jogo realmente passa uma vibe muito boa. Lidar com o tempo que você tem e viver da melhor forma possível é filosófico. E quando eu estava quase esquecendo que o jogo tinha combate de turno, durante uma noite o dormitório é atacado e sem nenhuma explicação a Yukari nos tira de lá. Fugimos pro terraço e uma sombra nos cerca, e no momento de desespero, talvez meio que por instinto, o personagem invoca sua persona pela primeira vez. Mas algo estranho acontece. Outra persona sobrepõe a nossa e acaba com a sombra que nos cercava. Assim somos apresentados a Dark Hour. Após a meia-noite, durante uma hora, esse plano toma conta da Terra, e apenas poucas pessoas, incluindo os usuários de persona, podem andar por ela e enfrentar as sombras. E nossa missão junto da nossa equipe é acabar com a Dark Hour e fazer o mundo voltar ao normal, já que por conta dela, uma estranha síndrome faz com que as pessoas percam sua vontade de viver. Uma síndrome que porventura se assemelha muito a uma doença que atinge milhões de pessoas. E eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. E com isso, nós e os outros membros da CIS precisamos derrotar 12 sombras para dar um fim a essa hora sombria. E nesse meio tempo conhecemos outro membro da nossa equipe, Akihiko Sanada, que foi ferido durante o ataque ao dormitório. E recebemos um novo membro também, Junpei Yori, também conhecido como o alívio cômico do grupo. E com nosso primeiro grupo formado, somos apresentados ao Tártaro. Durante a Dark Hour, o colégio Gekkoukan se transforma nele, e ele é a principal dungeon do jogo. São mais de 200 andares para explorar até chegar ao topo. E a exploração é muito gostosinha, você vai recebendo mais mecânicas com o tempo, e o combate tem um feeling muito bom. Diferente de Pokémon, se você acertar a fraqueza de todos os inimigos... E também acertando a fraqueza deles, você também consegue alternar para outro membro da party, o que dá uma sensação muito mais dinâmica de combate. E com o passar do tempo, nós ganhamos acesso às Teurgias, que são basicamente as nossas ultimates. E para melhorar, o protagonista tem a habilidade de carregar várias personas consigo, o que nos permite ter diversos estilos de combate e lidar com todos os tipos de fraqueza. O combate desse jogo foi uma surpresa muito agradável. E a direção de arte também é simplesmente impecável. Os menus desse jogo beiram a perfeição. Toda essa estética azul do jogo é como se remetesse a uma melancolia profunda. É como se nós emergíssemos
perdíssemos no subconsciente do protagonista. Vemos os reflexos daqueles que fazem parte de nós, os nossos laços com aqueles que amamos, e entre muitas outras coisas, mas isso é mera interpretação. O menu é de fato muito lindo e funcional, e a interface de usuário também. Persona tem uma estética muito forte nesse ponto. E eu já disse no começo desse vídeo, mas vale a pena repetir, as músicas desse jogo são perfeitas. Elas emanam um sentimento único, sejam as músicas de batalha que te dão um ânimo extra de seguir em frente e enfrentar as adversidades, as músicas do nosso dia a dia que passam um sentimento e vibe de conforto, ou simplesmente quando chegamos no segundo semestre da escola e essa pedrada aqui começa a tocar. Eu não posso simplesmente esquecer da música do boss final, que tem uma guitarra muito foda e depois um vocal meio ópera, sei lá, é muito foda. Mas voltando pra história, uma das novas recrutadas Fuka tem uma personagem de suporte, o que nos dá mais liberdade na exploração, já que ela auxilia em diversas coisas, como fazer a varredura do mapa ou identificar as fraquezas das sombras. Mas eu não vou me estender muito nisso, pois eu tenho muito o que falar ainda, pois minha experiência nesse jogo foi simplesmente incrível. Conforme a história ia passando e a equipe aumentando, com a adição da Aigis, que é literalmente um androide, o Koromaru, que é literalmente um cachorro, o Amada, que é uma criança, e o Shinji, que é um delinquente que largou a escola. Nós acabamos nos apegando a esses personagens. Aqueles que eram só NPCs agora não tinham uma história e faziam parte da nossa vida. Eles eram de fato nossos amigos, nós os conhecemos e passamos nosso tempo ao lado deles. E quando simplesmente em uma missão em que o Shinji e o Amada estavam separados do grupo, e a equipe vilã acaba matando o Shinji que morre para proteger o Amada, é simplesmente um choque. Era só um grupo de adolescentes decididos a salvar o mundo das sombras. Ninguém tinha pensado na possibilidade de morrer, principalmente ser morto por outro usuário de Persona. A Strega, esse grupo de vilões, é contra o nosso ideal de acabar com a Dark Hour e pôr um fim à síndrome da apatia, pois ao acabar com a Dark Hour, nossas personas e tudo aquilo que nos faz especial iria sumir. Mas mesmo assim o grupo segue em frente, derrotando todas as sombras restantes. Mesmo sentidos pela morte do Shinji, eles encaram o desafio de frente, determinados a salvar o mundo. E eles o fizeram, ou era o que achavam. Desde o começo o grupo todo estava sendo manipulado pelo Ikutsuki. Ele era o diretor do dormitório Atodai e coordenava as áreas da Kirijo Group, nos ajudando durante o jogo. E mesmo após derrotarmos ele, foi tudo em vão. A Dark Hour não acabou e a síndrome da apatia permaneceu. As 12 sombras soltas eram quem impediu o juízo final de acontecer, nos sendo revelado que há 10 anos atrás a Aig selou a própria morte dentro do Makoto. E agora, graças a isso, ela estava finalmente livre. Nyx enfim desceria a terra e daria um fim às nossas vidas. O fim era inevitável, todos nós iríamos morrer. E aqui eu gostaria de adentrar um pouco sobre os temas que o jogo retrata, só que seguindo minha própria interpretação. Desde o começo do jogo, somos apresentados a diversos dilemas e situações sobre a vida e a morte. Cada um dos personagens tem uma luta interna sobre isso, e se tornar um usuário de Persona reforça isso. Eles carregam consigo os problemas da vida e outros da morte. O protagonista, por exemplo, após perder seus pais na infância, se tornou apático e tinha medo de criar laços com os outros. A Yukari buscava respostas sobre a morte do seu pai, que era um pesquisador da Kirijo Group. O Akihiko perdeu sua irmã no incêndio, e por isso buscava forças para não perder aqueles que ele ama novamente. A Mitsuru carregava o fardo da sua família por terem criado a Dark Hour e trazido esse mal ao mundo. O Junpei via na Dark Hour uma oportunidade de finalmente ser bom em algo, e ele nunca se destacou em nada. E mesmo quando ele consegue algo especial, ele não era o melhor naquilo. A Fuka se mantinha com amizades tóxicas, e com a Dark Hour ela encontrou amigos e uma razão para ser diferente. O Koromaru perdeu seu dono, que era monge de um santuário para uma sombra, e desde então ele protegia o local de seu antigo dono. O Amada perdeu sua mãe na Dark Hour e carregava a dor do luto de estar sozinho no mundo. O Shinji carregava a culpa por ter perdido o controle de sua persona e acidentalmente ter matado a mãe do Amada. E a Aig, sendo um androide, não era capaz de compreender esses termos, mas eu volto a falar dela mais pra frente. Ponto é que cada um tinha que lidar com seus problemas internos e achar as respostas dentro de si. No começo do jogo, o protagonista é quase como uma casca vazia, aprendendo a viver novamente. Por isso eu acho que o jogo começa mais como um memento vivere, lembre-se de viver. Aprender a viver abraçando as pessoas ao nosso redor e aproveitando um dia após o outro. Curtindo o momento, carpe diem. Vivemos um dia após o outro criando laços com pessoas novas, estudando na escola e indo em busca de salvar o mundo. Até que o Shinji morre e nesse momento lembramos da morte, lembramos que podemos morrer. E quando o Ryoji finalmente dá a sentença se torna inevitável, memento mori. Ao saber do fim, devemos encarar a realidade de que
tudo é finito e que devemos viver ao máximo nossas vidas, já que a morte chegará para todos. Chega a ser estranho de pensar que o protagonista que encontrou a resposta da vida carregou dentro de si a morte por tanto tempo. Saber que tudo que construímos vai se esvair por nossas mãos sem que possamos fazer nada é triste. Mesmo que a morte chegue e que venhamos a aceitar nosso destino final, não quer dizer que devemos deixar de viver, mesmo que o mundo esteja fadado a acabar. Devemos enfrentar a morte aceitando nossa mortalidade. Mesmo que nossa vida chegue ao fim, o mundo vai continuar girando, as pessoas que amamos vão nos carregar dentro de si, elas vão continuar a viver, mas os laços que criamos nessa vida são eternos. Sendo assim, nós decidimos enfrentar a morte de frente, em busca de um milagre. Todo o grupo sobe até o topo do Tártaro no dia 31 de janeiro para encarar a morte, e eles enfrentam Ryoji em sua forma final, numa batalha difícil, e quando eles finalmente o derrotam, Nyx dá as caras, e o fim realmente chegaria para todos eles. Mas o protagonista, vendo que perderia tudo, resolve abraçar a morte em sua própria vida. Ele vai sozinho em direção a Nyx. Para evitar a morte, era preciso de um Messias. O Makoto finalmente entendeu algo ainda mais profundo dentro de si. Ele pode sacrificar sua própria vida, não porque ela não tem valor, mas é justamente porque ela tem. O Makoto sela Nyx pondo um fim a Dark Hour e salvando o mundo e as pessoas que ele amava. Ele pode ter aceitado a morte de frente, mas ele não se sacrificou por ela. Ele se sacrificou pela vida, mas ele ainda tinha uma promessa para cumprir com seus amigos. Mesmo que todos eles viessem a esquecer devido ao fim da Dark Hour, essa promessa iria os unir quando chegasse a hora. Na formatura do Akihiko e da Mitsuru, eles iriam se encontrar no terraço para ver as cerejeiras desabrochando. E mesmo que após isso o fim do Makoto fosse inevitável, mesmo que sua vida chegasse ao fim, ele a viveu de forma plena. Então eu gostaria que mais alguém que encontrou a resposta disso falasse um pouco sobre alguém que por muito tempo não entendia esses conceitos. Kaze, 気持ちいいですね。私、春をこうやって体験するの初めてです。でもこの季節もやがて過ぎていってしまうんですね。あなたと一緒に戦って世界の終わりと向き合って、私ようやく少し分かりました。私の探していたもの、生きるってどういうことなのか。それは多分逃げないできちんと考えること、終わりと向き合うこと。どんなものにも必ず終わりが来る。どんな命もいつかは消えてしまう。それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけがきっとわかるんです。自分が本当に欲しいもの、生きる証が何なのかってことが。自分の力が足りないって思った時、悔しくなったわけも今ならわかります。守ることはもう私にとって与えられた役目じゃなかったんです。いつの間にか私自身の望みに変わってて、滅びと向き合うって決めた時、はっきり分かったんです。二度とあなたに会えなくなるって想像したら、自分の望んでることが初めて分かりました。だから私決めたんです。私これからもずっとあなたを守りたい。あなたの力になりたい。こんなのきっと私じゃなくたってできることだけど、でもいいんです。そのためなら私はきっとこれからも生きていけるから。ありがとう。
そうですね。おかしいですね。せっかく大切なことが分かったのに、こんな。おーい。皆さん。そうですね。私には絆を結んだ人たちがいる。きっとありふれたことでいい。大切な誰かのためにって思えること、それだけで人は生きていけるんですね。私も生きていけます。あなたを守るためなら。ありがとう。本当に。疲れたでしょ。今はゆっくり休んで。私はずっとここにいるから。みんなともすぐに会えるから。安心して。いつでもそばで私が守るから。Eu não precisava de Persona 3 até jogar ele. O sentimento que esse jogo passa é simplesmente lindo. É claro que a parte técnica dele também é incrível. Depois de jogar ele, eu dificilmente vou olhar pra um Pokémon com os mesmos olhos, com exceção do Violet, porque ele evoluiu a gameplay. E também porque eu comprei um álbum e ganhei um jogo de brinde, né? Mas, desde que eu comecei a viver abraçando o que é de fato importante pra mim, as coisas ficaram mais simples. Aceitando o ciclo natural das coisas, eu me permiti evoluir como pessoa. Os laços que eu criei são eternos, e mesmo que venhamos a nos separar um dia, ainda teremos um elo que nos liga e que não vai desaparecer. Mas eu acredito que as coisas na vida acontecem por acidente. Quando algo permanece, é como se fosse pra ser assim. Toda jornada começa em algum lugar com o primeiro passo. Ninguém está certo do que nos espera, então seja corajoso e forte. As estradas podem ser árduas e difíceis, mas nos levarão a algum lugar. Às vezes, é a própria jornada que nos ensina sobre um destino que desconhecemos. Ninguém precisa de permissão sobre como viver a própria vida. Então não importa o quão distante, nem como você irá, ou quanto tempo vai durar. Então aventure-se e queime seus medos.